Oi, oi! Estamos aqui, Maria e eu. Nós estamos tentando não olhar para o lugar errado, então, para não corrermos o risco, vamos minimizar isso aqui. Eu acho importante, Maria Clara. Importante. Tá, então tá. Então, galera, estamos aqui, segundo episódio do Zoopcast. Esse podcast, videocast, como você quiser chamar, que tem muito a ver com esse momentinho antes de dormir, que para algumas pessoas vem bem de boa, para outras nem tão de boa assim. Exatamente. Maria Clara, como que vem o sono para você? Sono, ele vem de forma natural. Claro que tem noites que às vezes eu acordo, assim, meio que de madrugada, eu não consigo dormir muito bem, mas de uma forma ou de outra eu tenho um sono bom. Tu acha que tu tem um sono bom? Acho. Tu acha? Tá. Tu tá na janela ali com meio da planta. Não come planta! Vem cá, pega ali, Maria Clara, tira ele. Vem cá. Mostra para eles o tutu. Eles não viram o tutu no primeiro vídeo, mas esse é o tutu, o gato mais gostoso de todos os gatos da história dos gatos, porque ele é muito gordo e maravilhoso e quando ele tá com raiva de você, o máximo que ele faz é morder seu nariz. E é uma mordidinha bem de leve. É um. É. Olha, tutu. Ele vai pular, ele vai pular. 3, 2. Então, esse é o Tutu, que precisa ser com certeza um episódio do Zopcast antes de. Aliás, ele é um episódio de vídeos, porque se a gente for tirar todos os vídeos do Tutu que tem na galeria, dá um Verdade, vídeo. é verdade. Dá um vídeo Mas de é 20 porque, minutos. olha, ele agora subiu no parapeito em tempo de cair. Olha, gente. Ai, tira ele, Maria, que eu tenho muito medo dele cair daí. Gente, ele é um gato de 7 anos. Não sabemos, na verdade. Precisamente entre 6 e 7 anos, que nem a blogueirinha, que tem entre 15 e 16, né, de 15 para 16 anos. Então, era para falar sobre fases da vida e gerações diferentes, né? O caso é, eu tô na pré-adolescência, que é quando você exatamente tem 10 anos. E 9 anos para baixo você é uma criança. 11 anos para 11 anos até 13 anos você é pré-adolescente. 14 anos para cima. Não, 14 anos até os 18 anos você é um adolescente. 18 até 25 você é um jovem adulto. 25 para cima você é um adulto. 65 mais você é um idoso. E foi, mas quem foi que lhe passou esse roteiro? Porque eu vou lhe falar uma coisa, eu não estudei, não. Você disse que a gente ia gravar falando sobre essa questão das suas vivências na escola. Não, eu sei, mas é porque esse é o predomínio da sociedade que ela passou. Só que Ah, acontece que lá no começo da infância para pré-adolescente não tem 10 anos ali no meio. não tem. Não tem. Meio que é criança, mas. É uma criança que, em alguns casos, uma criança que já tem hormônios, mas ainda, sei lá, uma criança que ainda tem hormônios, mas assiste, sei lá, Lucas Neto. Uhum, Uma menina que tem peito e assiste o canal da Luluca, por exemplo. certo. Ou o meu caso, que eu ainda tenho o corpo de uma criança de 7 anos. Não é, não, Maria. É, mãe. Mãe, eu sou muito baixa pra minha idade. As meninas da minha sala têm 1,57. Certo. Então, o corpo de uma criança de 7 anos. Maria, mas tem outras amigas suas que têm o mesmo tamanho que você. E parece que a sua mente não tá exatamente no corpo que ela deveria estar. Ela deveria estar em um corpo mais velho. Hum, Porque às vezes eu penso o seguinte, mana. hum. Não sei se é a educação que você me dá, que já me passa muitas coisas da vida, mas eu acho que eu, como pessoa, por exemplo, da minha sala, tem muita gente na minha sala que não sabe absolutamente nada sobre assuntos que eu sei. Uhum. Assuntos sobre, por exemplo, ahn, Tudo. tá causando, boy?
assuntos de abuso, coisas Porque não assim. tem em casa pessoas que falem sobre educação sexual, sobre orientação, É, sobre os perigos de você, inclusive, não saber, e que são bem maiores do que você saber que isso acontece, que isso existe, que sim. você precisa se proteger. E outros assuntos também e tal, de que eu não vou falar. Não falando isso como se já tivesse pré-definido, porque de uma hora ou outra talvez isso mude, mas eu tenho uma opinião sobre um governo, que no Uhum, caso o governo do Lula, que é o que eu apoio, que é definida a fatos. uhum, uhum. Por exemplo, tem um menino da minha sala que ele usa como base gostar de um candidato em específico, que perdeu a eleição, Não, inelegível. inelegível. Ele usa como base que, por mais que o candidato dele seja ladrão, pelo menos ele cumpriu as promessas dele. E que o Lula também é ladrão, então. Por favor, me dê uma base. Eu tenho uma gama de Por fatos. favor, vai vir a notícia junto com o link. Só que você, por favor, abra a notícia e confira se os dados que estão ali são verdadeiros. Ei, porque temos inclusive aí a CPI da fake news, né, que está investigando exatamente todo o imbróglio em volta desse presidente com relação à criação de mentiras, né, para enganar as pessoas, para criar um burburinho, para criar um exército, sabe? Mas o assunto não é esse. Pois é, você que trouxe. Eu trouxe por causa do assunto que era para ser um vídeo, mas estamos indo muito longe em todos os assuntos. Eu acho, mas é porque, na verdade, eu estava bem imersa no que você estava me trazendo, porque você, inclusive, não me contextualizou sobre essa temática, né? Mas tudo bem, eu acho, estou achando incrível. A gente tinha falado do período de transição entre a infância e a adolescência, que é a pré-adolescência. A gente tá falando. A gente está falando, podcast, diz que podcast é isso. Como você não fica se vendo narcísico, você acaba rendendo mais o assunto. Mas enfim, aí eu tenho uma opinião que é de uma pessoa de 12 anos. Mas por que você pressupõe que o fato de você ter 10 anos, você não pode ter um tipo de opinião? Quem disse isso? Eu não pressuponho, é porque, digamos, todas as crianças que eu conheci que tinham a minha faixa etária, 9, 10, 11 anos até, não tem muitos conhecimentos que eu tenho. Foi isso que eu pressupus. Então, eu acho que isso tem muito mais a ver com a forma como os pais permitem que o filho conheça, converse, exponha, saiba das coisas, né? Eu sempre mostrei para você o que significava a dualidade das coisas, por exemplo, né? Falando principalmente da questão ética, moral ali, sabe? Pensando no social. Eu acho que é por isso que você tem tanto essa noção dessas coisas, entendeu? Mas, enfim. Hoje eu queria trazer aqui que muitas pessoas, quando olham para minha cara borrachudinha de neném, olham para mim e pensam, por exemplo, adultos. Adultos ou adolescentes que estão em uma fase. Olham para minha cara, não só para mim, mas dos meus colegas também, às vezes. Olham para minha cara e falam assim. Eu soube que, né, tá muito em hype, né, esses conteúdos que vocês assistem, assim, Lucas Neto, tal, Lulu, tal. Eu fico, querido, por favor! Nada contra o Lucas Neto, inclusive, obrigada pelo período em que minha filha ele assistiu, foi ótimo, já passou, porque tudo na vida Passa. é. E a gente tem uma certeza na vida que é a vida e a morte. Mas, enfim. E que o Tutuzinho é o gato mais fofo. Isso também é uma certeza filosófica. Freud comprova. Que o Tutuzinho agora está aqui no colo. Quando Maria se queixou dessa. Se queixou, não, na verdade. Ela só falou assim que existia essa diferença de
É engraçado, porque você fala assim, eu sou mais madura, nesse sentido mais de pensar sobre algumas coisas, mas você fala que as meninas da sua idade, na sua escola, já estão tudo falando sobre namorar, sobre não sei o quê, e você não nem pensa nisso. Porque namorar, primeiro que eu já sei uma coisa, que namoro na adolescência, até ter, sei lá, uns 16, 17 anos, não é muito bom. Né? Porque, tipo assim, se você namora, assim, na fase da adolescência, que você tá muito confusa, tá tendo muitos pensamentos, tá, assim, babado. Se você já inclui um relacionamento que tem que botar, que um relacionamento para ele dar certo, você tem que colocar muito do seu foco nele. Empenho, né? Empenho, tempo. Tempo. E muitas das meninas adolescentes, até mais ou menos essa faixa etária, normalmente estão, tipo assim, aprendendo o que elas vão fazer da vida. Nos filmes, né, que no caso era para semelhar a vida real, no caso estão em festinha, no caso, às vezes. Sim, meu Deus, que coisa bizarra é essa? As crianças tudo bebendo nas festas e tem um pouco assim, eu acho, de uma romantização, né, das crianças usarem drogas e beberem, fumarem nas festas, tipo, as crianças tudo. Enfim, nem sei porque. Deveria ser proibido, inclusive. Mas enfim, aí é porque, tipo, namoro da adolescência não é muito legal ainda. E, tipo, a questão namorar já vem uma pressão psicológica que, tipo, será que o outro tá pensando tal coisa, tá fazendo tal coisa, tá fazendo tal coisa? E quando você é uma adolescente ansiosa, por exemplo, porque, né, nessa sociedade atual, as adolescentes são muito ansiosas, e você já mete lá um namoro, você vai ficar aí, não sei se vocês vão pegar um easter egg, você vai virar um Charlie. Charlie Spring. Sim, porque ele, no lugar de ele tratar das questões de saúde mental dele, ele estava arranjando mais demanda ainda para lidar, né? Questão da insegurança com o relacionamento e tal, não sei o quê. O que eu posso dizer é que, assim, na minha infância, a minha mãe não conversava com a gente sobre isso, nunca se foi falado, né? Nunca se foi conversado sobre isso, você trouxe a questão do abuso, né? Eu sempre, de forma bem lúdica, desde o início ali da vidinha dela, que ela começou a ir para a escola, eu ia ensinando, né, sobre a questão de só o seu corpo, que ninguém pode tocar no seu corpo, que o seu corpo é seu e tal. E conforme a Maria foi crescendo, eu fui, né, dando consciência para ela sobre a questão do corpo dela e tal, né? E agora, pouco recente, eu acredito, esse ano talvez, que a gente foi conversar efetivamente sobre as questões de abuso, assim, né? O que acontece, do porquê que as crianças precisam ser orientadas com relação a esses perigos que existem, né? E a gente vê no Brasil recentemente, né? Pode ser qualquer pessoa, sabe? Pode ser o vizinho, um amigo da família, um tio, né? Pode ser o pastor. O pastor foi preso agora. O pastor foi preso agora por abusar de duas adolescentes, assim, né? Não sei se as duas eram adolescentes ou era pré-adolescente. Enfim, então pode ser qualquer pessoa. Então, o que os pais precisam fazer e podem fazer pelos seus filhos é orientar sobre os perigos, os perigos existentes, né? E porque assim, quando você tem essa consciência, a primeira coisa que vai acontecer quando você passar por isso cara, eu já sei que eu estou numa situação de perigo, eu já sei que isso aqui está muito errado, e eu vou dar um jeito de sair daqui. E de contar para a pessoa mais segura, para uma pessoa segura, para um policial, para minha mãe, para a primeira pessoa segura que eu encontrar, né? Então, essa sempre foi a minha orientação. E, segundo a Maria Clara, as amigas não têm muito esse tipo de diálogo, assim, né? Em casa, essas trocas, né?
recentemente, a minha professora, a gente estava tendo uma aula sobre uma aula de ciências, de como que funcionava é, o sistema urinário, como funcionava o funcionamento das partes íntimas. Uhum. É porque ela tá no 5º ano, a Maria, né? E teve um monte de meninos que tiveram comentários, assim, que, sei lá, ficaram muito envergonhados com aquele assunto. Ficaram, ai meu Deus, essa aula nem deveria estar acontecendo, tá muito ruim. Ai. Só que, tipo, todo mundo tem que falar. Sim, não falar é que é péssimo. É igual, por exemplo, você tem um olho. Claro que tem pessoas que não têm olho, tal, mas enfim. Você tem um olho. Grande parte da população tem um olho. Sim, Seria igual você não. estudar. O que é um olho? É igual você poder pegar uma conjuntivite. Ai, não ligo. Ai, não quero falar. Não, não. Sim, é exatamente. É essa história de, porque é uma genital, assim, tem que ser um negócio que não pode ser falado, não pode ser. Cara, e todo mundo tem que cuidar, todo mundo tem que ser orientado com relação ao que precisa fazer, o que pode fazer quando coisas acontecem, né? Então é isso. Falar sobre esse lugar que a Maria Clara chegou para mim um dia contando que estava se sentindo, se percebendo. Dizer que foi muito bom lhe receber aqui no episódio 2 desse podcast, videocast. Ah, Ahn, Eu espero, barbaridade. eu espero que, a depender de quantos likes e de quanto engajamento essas nossas conversas tenham, a gente pode tornar recorrente isso, sabe? Uma vez por semana a gente sentar aqui para conversar, né, para Eu trocar. topo, eu topo. Eu vou lhe pagar com pão assado e um laca-Oreo no final de semana, pode ser? Aceito o pagamento. Não, mas eu acho que um é muito, acho que meio laca-Oreo, né? Ok, mas a gente compra um. É muito no sentido porque a Maricela tem refluxo, então ela não pode comer, ela não pode comer quantidades significativas de coisas que tenham leite. Mas eu nem como lacóio por fim de semana. Mulher, não mente na frente das pessoas, não. Não come mais, porque eu proibi, porque comia. E comia como se não houvesse um amanhã possível, né? Beijo, Beijocas no coração boa noite, durmam bem. e tchau. Tchau. Eu.